PlayStation 3 tunado vem com 48 mil jogos, incluindo os de Play 2, Play 3 e jogos retrô. Acessa lá, gameoverstore.com.br. Todo mundo sabe que os games eles só existem por causa da criançada mesmo. E nesse vídeo eu resolvi fazer uma parada diferente. Trazer jogos de aventura, jogos de fase, tá ligado? Mas voltado ao público infantil. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Creative. E hoje é dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Então eu reservei essa data pra homenagear a criança que existe dentro da gente. E hoje eu vou falar de Pica-Pau, Shrek, A Era do Gelo, Toy Story, Ben 10, amigo. Vai ter jogo pra caramba e acredite, tem muito marmanjo com barba na cara que ama jogar esses games. E eu não vou negar, amigo, eu sou um deles. E esse vídeo é bom pra você que já é pai ou mãe, selecionar jogos legais pra você jogar com seu filho. Ou até pra você mesmo jogar, mano, qual que é o problema? Então olha só, like pra fortalecer o vídeo, porque, amigo, ele tá enorme. E pra você, menininho ou menininha de menor que gosta de assistir o canal, chegou a hora de você escrever aqui nos comentários. Quantos anos você tem? Você ganhou o presente Dia das Crianças hoje? Se você não ganhou, esse vídeo é o meu presente pra você. É uma grande oportunidade pra você conhecer jogos bons que, se pá, você nem jogou. Tu tá preparado? Então vem comigo. Olha, eu vou ser sincero. Pica-Pau é um desenho que eu assisto até hoje. E o meu episódio preferido é aquele onde o Zé Curubu tenta te vender um carro, amigo. Eu rachava o bico demais com esse desenho e assisto até hoje. Publicado pela Dreamcatcher para Play 2 em 2001, Pica-Pau é um game de aventura em terceira pessoa, onde no enredo os seus sobrinhos foram raptados pelo Zé Curubu. E você tem que resolver essa treta aí. A gameplay se baseia em você ter que passar por desafios, pulando por plataformas e passando por obstáculos. E é bom você ter reflexo, viu? Porque a fluidez dos movimentos do Pica-Pau são bem precisas, por conta disso você acaba perdendo time. E eu gosto dos gráficos desse game porque ele tem efeitos de luz e sombras que, para um game infantil, eles capricharam bastante no cel shading. É um jogo divertido, mano. Quem não jogou? Comenta aqui embaixo. Robôs é um game que impressionou na época que foi lançado. Saiu em 2005 para PC, Xbox Classic e PlayStation 2. Jogo em terceira pessoa que você controla Rodney Lataria, que decide deixar o lugar onde mora para ir morar na cidade e trabalhar com seu herói de infância, o Grande Soldador. Quem assistiu o filme já conhece o enredo. O jogo tem alguns elementos de exploração e que você deve coletar sucatas podendo fazer upgrades. Além do jogo ter uma ambientação muito top, com texturas e modelos dos personagens que são bem detalhados olhando de perto. Cenários bem desenhados e elaborados e jogabilidade com uma movimentação muito bem feita. Pra época, a liberdade que esse jogo te dava pra ser um robozinho, cara, era magnífico. Comenta aqui embaixo se você já jogou ele também. Vamos pro próximo. Outro jogo fabuloso que eu joguei só por causa do filme é Flushed Away, ou Por Água Abaixo. Pensa num joguinho simpático. Lançado pela DreamWorks em 2006 para Play 2 e GameCube, no jogo você é Roddy St. James, que mora num apartamento em Kingston com os seus proprietários, que saíram de férias. E então, dois personagens que não foram vistos no filme aparecem no seu apartamento e o jogo começa a partir daí. É um game padrão em terceira pessoa e aventura, só que o que se destaca nesse jogo é o cenário. As fases são bem desenhadas. Todo lugar onde você vai tem detalhes pra explorar. Se você assistir o filme, cara, é certeza que você vai gostar desse jogo. Pode confiar, cara. É um jogo pra família. Olha pessoal, é até bom eu deixar avisado que todos os jogos dessa lista são tirados de filmes de desenhos, que é pra eu não ter que ficar repetindo o tempo inteiro. Logo então você entende que B-Movie não foi diferente. Lançado pro Play 2, Nintendo Wii, Xbox 360 e Nintendo DS, que através do game você conhece a vida de uma abelha que mora dentro de uma colmeia. Você é Barry B. Benson, uma abelha que vive numa cidade dentro de uma colmeia, que acabou de se formar na universidade e entra pro mercado de trabalho. Mas lá você descobre que vai ter que trabalhar até ficar velho e morrer, amigo. E antes que isso aconteça, ele quer procurar ser livre e procura também novas alternativas pra ganhar a vida. Amigo, esse jogo definitivamente é um ensinamento pra vida, você não pode negar. No jogo você pode explorar os cenários do game que se passa também no filme. Tu pode competir em algumas corridas e coletar pólen no jardim. Minigames pra você resolver e lugares pra explorar. Os gráficos do jogo são bem fiéis ao filme e a sua jogabilidade ela é bem fluida. Jogo simples, sem complicação pra qualquer um que queira jogar. Joguinho pra família também, mano, mas é divertido, onde é basicamente um GTA dentro de uma colmeia. Cara, impressiona qualquer um. Tu já jogou? Comenta aqui embaixo. Agora sim, amigo, todo mundo já conhece a musiquinha, irmão. Toy Story 3. Jogo de aventura em terceira pessoa com elementos de plataforma, onde você joga com o Woody, o Buzz e a Jessie. E em algumas fases você vai ter que alternar entre esses personagens. O jogo ele segue alguns acontecimentos do filme, onde se você assistir o filme, vai matar logo de cara. Agora o que eu gosto muito nesse jogo são os cenários.
É muito legal, cara, você andar por todos os lugares, a garagem ou a cozinha, onde tudo onde você olha, existe alguma forma de alcançar, só que tem que descobrir. Eu fiz esse game com bastante dificuldade porque o meu CD era de feira, só funcionava quando queria, então você já entendeu, né? Eu fui muito feliz com esse game. Só que assim, hoje em dia, vocês vão me desculpar, mas depois desse meme, eu não consigo mais olhar pro Buzz da mesma forma, cara. Quebrou o clima totalmente. Então ele é? Bora pro próximo. Eu vou falar de um game agora na qual eu não tenho tanta propriedade pra dizer, porque eu só joguei o game, eu não assisti o desenho. Mas eu prometo que esse jogo é muito simpático pra você que não conhece. Tu vai se interessar, confia em mim. Curious George, ou George o Curioso. É um jogo de aventura e plataforma. Foi lançado para Play 2, GameCube e PC em 2006. No jogo, você é George, um macaquinho bem curioso, que segue Ted pelos desafios da floresta, onde chegando às águas você descobre um navio cargueiro e o jogo se desenrola por lá. Agora, o que chama atenção nesse jogo? É a temática e a grandeza do game, que apesar de ser apenas um jogo infantil, deixa assim a desejar um enredo, porém a jogabilidade e os cenários compensa tudo isso, amigo. E assim, eu gosto de elogiar os games que sabem trabalhar bem as cores suaves e os efeitos de luz e sombra. Isso aqui, cara, me ganha em qualquer jogo. Sem contar a fluidez e a jogabilidade, né? A fluidez dos movimentos do macaquinho é o destaque da gameplay. A atmosfera é bem tranquila e divertida com texturas cartoonizadas, casando bem com o 3D com uma pitada de cel shading meio leve em cima do personagem, você pode perceber. E eu achei fantástico aí a ideia da modulação 3D, cara, é incrível. O jogo ele tem uma dificuldade mediana. Ela é bem confortável pra jogar, se você prestar bem atenção no que tem que fazer, cara, tu passa bem facinho. Tá aí, cara, um game muito bonito pra jogar, cara, eu recomendo demais mesmo. Um game que eu prefiro a sua versão do PlayStation 1, mas essa daqui também não deixa a desejar. Tarzan, dessa vez em terceira pessoa com elementos de plataforma, desenvolvido pela Ubisoft para Play 2 em 2002. No jogo você é o Tarzan, que com sua lança você tem que sobreviver aos perigos da floresta e olha só, jogo simples é correr, pular e se pendurar e escorregar. É só isso, mas amigo, me divertiu muito. E os gráficos, eles não são lá aquelas coisas, sabe? Mas é como eu vivo falando aqui nesse canal. Eu prefiro 1000 vezes um jogo que tem apenas uma jogabilidade boa. Porque às vezes gráfico bom com uma jogabilidade cagada, você nem quer jogar. Porque né, se você for ver o que tá acontecendo com os jogos atuais, é basicamente isso, né? Alguns fracassos são da própria Ubisoft mesmo, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Só que assim, esse jogo pra mim é um exemplo de que você não precisa fazer muito pra te divertir. Basta ser divertido e desafiador. E é o que esse jogo é. Tu já jogou esse game? Conta aqui pra nós como foi a sua experiência. Outro jogo que não pode faltar nessa lista é Crash. E eu acho que se faltasse, cara, nego ia me xingar e com razão. Crash of the Titans é um jogo de aventura com elementos de plataforma, lançado em 2007 pela Sierra. E esse jogo é divertido porque você toma o controle dos titãs espalhados pelas fases. Só aí já é motivo demais pra você jogar. Mano, é muito foda tomar o controle dos bichão. E na época que eu joguei esse game, eu demorei pra me acostumar, porque eu sou muito acostumado com os Crashes de Play 1, mano. E quando eu passei pra cá, parece que ele saiu um pouquinho da essência. Ele deixou de ser desafiador tanto quanto os primeiros. Mas isso é uma opinião minha. O jogo ele não é ruim por causa disso. O único ponto negativo desse game é que você fecha ele bem rápido. A jogabilidade é bem divertida e as mecânicas são novidades. Gráficos bem polidos, onde a cor e a textura são um ponto principal do game. É tudo muito bonito pra onde você olha, só que, mano, eu ainda vou ter que falar. Os do Play 1 ainda continuam valendo a pena e eu jogo até hoje, principalmente o 3. Eu nunca vou enjoar desses games, mano. Vale a pena jogar em qualquer época da tua vida, mano. Sempre pega pra jogar esses jogos, você vai se divertir. Olha pessoal, tá aí um desenho, sem pé nem cabeça que eu gosto bastante, onde os produtores eles definitivamente fumavam uma groselha bem fácil mesmo. Um desenho onde se passa debaixo d'água e lá você tinha piscina pra nadar, ou então os caras conseguiam acender uma fogueira debaixo d'água mesmo, cara, dane-se a física. E esse que era o engraçado, era justamente por conta disso mesmo. Bob Esponja e a Batalha pela Fenda do Biquíni. Jogo de aventura em terceira pessoa, onde no enredo você é o Bob Esponja. E com o Patrick e a Sandy, você tem que defender a Fenda do Biquíni. Porque o Plankton, com sua vontade de dominar o mundo, decidiu criar uma legião de robôs. Porém, deu ruim. Os robôs pararam de obedecer. Então ele pede a sua ajuda para defender a cidade e o jogo segue dessa forma. Jogo em terceira pessoa, onde você tem uma visão quase que real da Fenda do Biquíni. Você pode andar pela casa do Bob Esponja, pela rua da cidade. E eu gosto, mano, quando o desenho se transforma em jogo e a gente pode ter uma ideia de como funciona a vida dos personagens. O único erro desse game foi terem desenvolvido eles em cima de um 3D meio pastel. Devia ter sido construído em cel shading, que fica muito mais fiel ao desenho, sabe? Assim como jogos tipo Naruto, que são cartoonizados e fiel ao anime, ou então o próprio Pica-Pau que eu falei ali no início. Mas de resto, amigo, o jogo continua sendo divertido do mesmo jeito, a jogabilidade é muito boa e te dá liberdade de resolver pelas fases. Isso que chama atenção, cara. Vai jogar esse game, mano.
Pessoal, agora a gente vai falar de um game bem simples, justamente por conta dos elementos de plataforma. Ben 10, Protetor da Terra, onde com o seu Omnitrix você consegue se transformar no Quatro Braços, no Chama, no XLR8 e no Bola de Canhão, justamente para impedir os planos do Vilgax, que quer dominar o universo. E cara, eu joguei esse game porque na época ele veio junto com o meu Play 2. E a jogabilidade dele, ela é muito, mas muito simples. O jogo é muito curto. Porém, por ser simples, qualquer um pode jogar, qualquer idade pode jogar, por ele ser bem fácil. Só que os desafios, eles vão complicando com o tempo, mas mano, não é um bicho de 7 cabeças. Onde o segredo do jogo tá nas transformações. E seguinte, pessoal, sabe onde você pode jogar a maioria desses games que eu tô mostrando aqui no vídeo? No PS3 tunado da Game Over Store. Essa loja em parceria com a Creative Games, esse console, ele vem com quase todos os jogos de Play 3 pra você poder jogar, mano, incluindo games de outros consoles. Falando dos jogos de Play 1 pra você que quer jogar um Crash, um Driver, jogos de aventura, tem muito mais do que isso. Tem também os de PlayStation 2, se você quiser jogar um Dragon Ball ou Medalha de Honra. Tem jogos ainda mais antigos, como Mariozinho clássico ou até Donkey Kong, mano, nele também tem. E todos esses jogos você pode jogar com melhorias gráficas de desempenho. E pra você que não procura só um game, você pode desfrutar de aplicativos como YouTube, Netflix e Amazon Prime. São todas as possibilidades dentro de um aparelho só. Além de você poder jogar games de PS3 também, transformando ele no console retrô mais poderoso do mercado. Com pacotes de games direto da loja Game Over Store. Ele vem com mais de 40 mil jogos, tudo dentro dele, irmão. Clica no link da descrição, fala que tu veio da Creative Games que o pessoal já te conhece, acesse gameoverstore.com.br. Olha só, pessoal, TV Globinho em peso aqui agora, hein, irmão? Lançado pra Play 2 em 2001, Jack Chan é baseado no desenho e tem que resolver todos os planos malignos do Valmont, liderado pelo Shendu, que tá com a caixa Panku fazendo um monte de tramói, cê tá ligado, né? Jack Chan é mestre Kung Fu, que usa suas artes marciais pra chamar todo mundo na chincha. E o que eu mais gostei desse game é a ambientação e os gráficos de animação também em cel shading. É disso aqui que eu tô falando, sabe? Que fica muito bonito no Play 2, mano, fazendo com que o jogo fosse idêntico ao desenho. Cê tá jogando desenho, mano. Os caras têm que prestar atenção. Sempre quando for desenvolver um jogo baseado em desenho, cel shading, amigo, é o segredo. Só que agora presta atenção. Esse daqui não é o meu preferido, e sim o Jack Chan Stunt Master do Play 1. Que esse aqui sim era top, cara, eu joguei demais. Aqui é um estilo beat'em up, onde você seleciona as fases e vai derrotando os inimigos. A jogabilidade do game, que pra época bem fluida, com capturas de movimentos do próprio Jack Chan. Eu lembro que no CD onde você comprava, ele vinha o make-off do jogo no menu, explicando como o jogo foi desenvolvido. Cara, é um clássico do Play 1, amigo. Eu não canso de jogar ele. Olha, amigo, presta atenção. Agora a gente vai falar simplesmente do meu desenho preferido, que pra mim não tem outro melhor. Eu sou muito fã desse filme desde lá do primeiro, quando eu assisti em fita VHS. A piazada de hoje não vai saber o que é isso e eu não vou falar de um só não, tá? Vamos lá. Aqui é a Era do Gelo 2, você joga com aquele esquilinho, sempre atrás das nozes. Um jogo de aventura em terceira pessoa, com elementos de plataforma muito louco, mas cara, eu também jogava o A Era do Gelo 3, que aqui você podia jogar com o Sid, com o Crash, com o Ed e até com o Bucky. Cara, os gráficos desse jogo, por ser desenho, ainda assim, são de cair o queixo, cara, é muito bonito. Jogabilidade e gameplay bem divertida e desafiadora. É muito difícil ser enjoado desse game, cara, confia, eu joguei demais esse jogo e fechei inúmeras vezes. Você vai gostar também. Olha, pessoal, esse daqui é um clássico. E mais clássico ainda é aquele vídeo do Shrek pulando os obstáculos. Cara, esse meme é velho. Lançado em 2007, Shrek 3º é um game de ação e aventura baseado no filme da DreamWorks, onde aqui você toma o controle do Shrek. Quem assistiu o filme é o mesmo enredo, onde ele te dá de liberdade de você ser o Shrek dentro do filme. E os gráficos desse game, eles são aceitáveis. Tem pouca nitidez nos detalhes, mas isso daqui não atrapalha em nada. Os desafios do game são no ponto, jogabilidade bem precisa. E quando eu falo que é no ponto do suficiente de você não enjoar e também não achar difícil. O jogo é divertido pelos dois modos. Vai jogar, mano, você vai gostar. Olha, pessoal, agora eu vou falar de um jogo que por causa do Luan Gameplay, eu nunca mais consegui olhar pra esse game da mesma forma. Qual é, mano? É mó cheirão de pico. Lançado em 2007 pro Play 2, Ratatouille é um jogo de aventura em terceira pessoa com elementos de plataforma. Cara, a maioria dos jogos aqui nessa lista são. E eu gosto desse game por conta da acessibilidade, ele saiu pra todas as plataformas. Mas foi no Play 2 que eu joguei e, cara,
Desse game aqui, eu só tenho a elogiar. Jogabilidade boa, gameplay boa, gráficos bons, direção de arte maravilhosa, é muito divertido. E o enredo, você é o Ratinho Remy. Joguinho desafiador, mas de novo eu falo. Os gráficos aqui são muito bem caprichados, principalmente por ser um jogo de Play 1. Os efeitos de luz e sombra, parece que você tá jogando um filme mesmo. Pode jogar sem medo que você vai curtir. Ele não é nem muito difícil, mas também não é muito fácil. É no ponto. Pega os movimentos que você fecha o jogo. Você vai gostar, mano. Mano, eu tenho um carinho enorme por esse filme, e o jogo então nem se fala. Stuart Little 3 é um jogo de aventura com elementos de plataforma. Publicado pela Play 2 em 2005, no game você é o ratinho Stuart Little, que também tem uma câmera e um álbum para tirar fotos de algumas situações para salvar no álbum. Além de você ter liberdades pelas fases, andando até de skate, trocando roupinhas temáticas e tudo mais. E olha, qualquer jogo, mano, se tem caracterização de personagem para poder trocar roupinhas, já me ganha por conta disso. As fases têm bastante itens para coletar e lugar para explorar. E cara, eu gosto muito de ficar tirando foto em qualquer jogo. E cara, se o jogo tem mecânica de tirar foto, eu uso pra caramba. Eu gosto de fazer isso em qualquer jogo. E um game que eu passei horas fazendo isso foi o Pokémon Snap, exclusivo do 64. Que aqui você andava pelas fases capturando fotos de Pokémon. Amigo, eu amava muito. Quem conhece Pokémon Snap, comenta aqui embaixo, eu duvido que vai ter alguém que conheça. Mas voltando ao jogo, Stuart Little certamente é um jogo simples. Assim como todos dessa lista, eu também recomendo, irmão. Muito top. Pessoal, o jogo que eu vou mostrar agora é basicamente o GTA dos Simpsons, pra você que não conhecia. Simpsons Hit and Run é um game de aventura em mundo aberto, lançado pro Play 2, Xbox, GameCube e PC em 2003. Porém, foi no Play 2 que o número de vendas desse bagulho triplicou. No game, a liberdade que o jogo te dá em relação a você ser o Homer e andar com o seu carro rosa pela cidade de Springfield, cara, é uma parada divertida demais. É como se você estivesse conhecendo o desenho por trás das cortinas, os bastidores da série, como que funciona. E os caras podiam se espertar, né? Fazer um jogo dos Simpsons com a mesma temática. Liberdade de andar pela rua, andar em mundo aberto mesmo. Ia ser divertido pra caramba com os padrões atuais. Só que esse daqui, amigo, eu recomendo demais. Inclusive, no PS3 tunado, ele tá legendado em português. Português BR mesmo. Vai jogar, irmão. Outro jogo divertidíssimo que eu joguei pro Play 2 foi o Kung Fu Panda. Esse daqui, amigo, a porradaria rolava solta mesmo. Kung Fu Panda é legal porque ele também foi desenvolvido para todas as plataformas. Onde no Play 3 e no 360, eles deram uma repaginada na refração de luz e aumentaram a resolução do game. Só que a jogabilidade, amigo, ela é a mesma. E aqui, você é Paul, o dragão guerreiro. Finalmente, um oponente digno. Em rumo à aprendizagem de várias técnicas de combate e movimentos especiais, onde você pode coletar uma quantidade de moedas no final de cada nível. E por conta delas, você tem a opção de comprar melhorias, golpes e movimentos, e também como diferentes conjuntos de roupas. Mano, é isso aqui que eu tô falando, velho. Movimentação do personagem no ponto, com as texturas do game, são bem polidas, mas pouco nítidas. Mas ainda assim, elas casam com o gráfico e a proposta do game. A direção de arte e os cenários é tudo no lugar correto. Vale a pena jogar esse jogo, mano, confia. E olha só, videozinho simples, pessoal, humilde, só pra fortalecer a criançada, fazer uma média com elas, mano. Hoje é o dia delas, tem que respeitar. E cara, olha só, o pessoal mais atento deve ter sentido falta de games como Mario, Yoshi, essas coisas. Eu não queria colocar jogo manjado aqui, eu queria trazer coisas novas ou jogos que, se pá, ninguém jogou, ninguém conhece direito. Mario, todo mundo já conhece, eu queria trazer coisas que estão fora do mainstream pra todo mundo conhecer. Então antes de você comentar aqui embaixo, é um pecado você não ter colocado Mario, por favor, mano, dá chance a esses jogos que eu coloquei aqui. Mario já tá manjado, todo mundo sabe, é divertido, é pra criançada, é pra todo mundo do mesmo jeito. Agora esses, quase ninguém conhece, são divertidos do mesmo jeito. Confia na cal que eu tô te passando e vai jogar esses games que você vai gostar, beleza? E se você é marmanjão, velho de guerra, barbudo e também curte games assim, por favor, mano, se inscreva no canal, deixa o like pra fortalecer, amigo, pra eu poder continuar trazendo esses conteúdos aqui pra vocês. Comenta aqui embaixo quais são os games que faltaram quando você jogava quando criança. Quem sabe eles não aparecem no próximo vídeo. E não se esqueçam, pessoal, o objetivo do vídeo é mostrar o games. Hoje é o dia das crianças, esse vídeo é pra elas. Eu vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.